novamente aqui para a gravação de mais um vídeo de anatomia odontológica. Nós já temos cumprido mais de 30% da nossa disciplina, então assim, é importante que vocês estejam todos ligados, porque logo mais já estaremos indo para a etapa final da conclusão da nossa disciplina de anatomia odontológica. Então, nessa aula de hoje, nós iremos discutir sobre a anatomia da articulação temporomandibular e de algumas junturas que fazem parte da formação do crânio. Então, dessa vez, como da aula anterior, eu apresentarei para vocês alguns slides para facilitar a captação das informações que eu vou estar oferecendo a vocês. E mais à frente, vou mostrar o vídeo do nosso material que é utilizado no laboratório para que nós possamos fazer as nossas provas práticas mais adiante. Então, vamos lá, até mais, para a gravação de mais um vídeo do nosso guia de estudo de anatomia odontológica. Então, pessoal, só recapitulando alguns assuntos que nós já discutimos nas aulas teóricas, o nosso crânio ele é formado pela junção de vários ossos e essas junções elas podem acontecer de diferentes maneiras. Por exemplo, temos as junturas fibrosas, que elas podem ser do tipo serreadas, escamosas, planas ou do tipo gonfose. No caso das serreadas, elas ocorrem pelo imbricamento das margens ósseas, que tem esse aspecto aí serrilhado, como se fosse uma serrinha, e o tecido que interpõe essas extremidades ósseas é um tecido fibroso. No caso das junturas escamosas, as extremidades ósseas dos ossos que estarão se unindo, elas têm formato de bisel e tem sobreposição, como se fosse uma escama de peixe, que fica uma sobreposta à outra. Nesse caso aqui, ela acontece no nosso crânio, né? Ela acontece entre o osso temporal e o osso parietal e é denominada de juntura do tipo escamosa. Nos casos das junturas do tipo plana, elas acontecem na margem medial dos ossos nasais e elas acontecem de maneira retilínea e plana, tendo um tecido que se interpõe a elas, um tecido fibroso. No caso da juntura do tipo gonfose, acontece no contato entre cemento e parede interna dos alvéolos, onde vão estar se conectando através das fibras do ligamento periodontal. E vocês já conhecem quais são essas fibras que eu já tenho apresentado para vocês, mas eu vou mostrar mais uma vez. Então aqui temos as fibras do ligamento periodontal, que é uma juntura do tipo gonfose, que na região cervical do dente nós temos as fibras da crista alveolar, porque ela está lá naquele pontinho mais alto do osso alveolar, na região cervical do dente. Temos um pouco mais abaixo as fibras horizontais, elas são denominadas de fibras horizontais por conta do seu posicionamento na horizontal, na ligação entre o cemento e o alvéolo, fica posicionada exatamente na horizontal. Já na região média da superfície radicular, nós temos as fibras do tipo oblíquas, que elas também são denominadas de fibras oblíquas por conta do seu posicionamento inclinado em direção apical. E na região apical, nós temos as fibras apicais por estar localizado na região dos ápices dos dentes. Quando eu falo região apical, significa que está localizado na região do ápice. E ainda aqui nessa imagem, ele apresenta aqui um novo tipo de fibra, que são as fibras interradiculares, que elas ficam entre as raízes ou na região do septo interdental. O septo interdentário, ele é uma divisão que existe no interior dos alvéolos que vai separar uma raiz da outra, individualizando o alvéolo de cada raiz. Então, pessoal, só dando uma dica para aqueles que têm dificuldade de resumir conteúdos, a dica que eu dou é essa daí, porque às vezes a gente tem dificuldade de estar absorvendo conteúdos porque não acha muito sentido naquilo que está estudando. Então, a maneira de encontrar sentido naquilo que está sendo lido e estudado é transformar em perguntas. Olha como eu coloquei aí. Então, quanto às junturas fibrosas, qual é o elemento que se interpõe aos ossos nas junturas do tipo fibrosa? Então, se o nome é juntura do tipo fibrosa, automaticamente o tecido que se interpõe à região da juntura vai ser um tecido conjuntivo fibroso. Quanto à mobilidade,
ela vai ser uma mobilidade reduzida ou mobilidade ampla? Com certeza, na juntura do tipo fibrosa, ela vai ter uma mobilidade bastante reduzida, porque a função, olha lá, já está entrando no outro tópico da pergunta lá, porque a função dessas junturas não é conferir tanta mobilidade, mas sim conferir elasticidade à caixa craniana, porque à medida que o cérebro vai crescendo, a caixa craniana vai se expandindo, essas fibras vão se esticando e na região onde tem as fibras vai ter a substituição dessas fibras por tecido ósseo, que é onde vai acontecer a sinostose, que é o processo de substituição do tecido fibroso por tecido ósseo durante o crescimento. Então, dessa maneira que eu apresentei esses assuntos para vocês, notem que eu fui conectando uma coisa a outra e dessa forma foi dando sentido. Além das junturas do tipo fibrosas, nós temos ainda no nosso crânio as junturas do tipo cartilaginosas. E um exemplo dessa ocorrência no crânio humano está na juntura existente entre o osso esfenoide e o osso occipital. Então, o elemento que se interpõe a esse tipo de juntura cartilaginosa, claro que seria a cartilagem ou fibrocartilagem. Por isso que ela se diferencia do tipo da juntura do tipo fibrosa. Quanto à mobilidade, também é extremamente reduzida, até porque a função desse tipo de juntura cartilaginosa é apenas direcionar o crescimento antero-posterior do crânio, e o processo de ossificação dessa região aí das cartilagens da juntura do tipo cartilaginosa é denominado de sincondrose. E um exemplo de sincondrose existente no crânio é a sincondrose esfeno-occipital, que é o processo de ossificação do elemento que interpõe a juntura do tipo cartilaginosa, transformando isso em um osso mais denso e compacto. Inclusive, nessa região da juntura esfeno-occipital do tipo cartilaginosa, nós conseguimos deduzir a idade daquele crânio, porque dependendo do nível de ossificação que já ocorreu, significa que essa pessoa tem uma idade mais avançada, ou quanto mais cartilaginoso, mais jovem é aquele crânio. Então, pessoal, como eu havia prometido para vocês, eu iria criar uma réplica imitando algumas estruturas da articulação temporomandibular. Então, assim, para a gente estudar e decorar cada estrutura que compõe a articulação temporomandibular, o ideal é que a gente sempre vai estar invadindo da região mais superficial para a região mais profunda. Então, a articulação temporomandibular, ela é composta pelo osso temporal, que é esse osso aqui, e pela mandíbula, e é por isso que ela tem esse nome, articulação temporomandibular. Então, a estrutura mais superficial dessa articulação é a cápsula articular, que vai revestir todas as estruturas. Então, ela tem um formato triangular, mais ou menos esse formato que eu coloquei aqui. Ela vai vir do arco inferior do zigoma, esse daqui é o arco do zigoma, né? Na margem inferior do arco do zigoma, ela vai se inserir no osso temporal, no processo zigomático do temporal, e a porção superior, né? Se insere no processo zigomático do temporal, e a porção inferior na região do colo da mandíbula, e vai revestir e unir todas as estruturas que compõem essa articulação temporomandibular. Então, essa imagenzinha aqui laranjadinha, esse EVAzinho que eu coloquei aqui, laranjadinho, ele representa o feixe de fibras longas, que ele vai se inserir diretamente, sem nenhuma pausa, né? Desde a região do colo da mandíbula até a margem inferior do arco do zigoma, do processo zigomático do osso temporal. O processo zigomático é esse aqui. Ok? Tem um formato triangular com base maior voltada para o osso temporal, e o ápice, na verdade, né? A pontinha do triângulo está voltada para o colo da mandíbula. Então, pessoal, ainda dando continuidade à estrutura da cápsula, a cápsula ela é formada por um tecido conjuntivo fibroso, extremamente fino, e ela promove uma união frouxa entre os ossos, porque se essa união fosse muito firme, ela limitaria os movimentos de abertura e fechamento da boca. Lembrando que o côndilo vai ter que girar lá no interior da cavidade glenoide, que está logo ali abaixo. Então, na face interna, dentro da cápsula articular,
ela vai ser revestida pela membrana sinovial, que tem a função de produzir o líquido sinovial, que vai dar a nutrição para todas as cartilagens. Dando continuidade à estruturação da cápsula articular, ela é composta por feixes de fibras longas, que é esse inicial aqui, ele é mais superficial, e o feixe de fibras profundas ou fibras curtas, no caso, né? Eles ficam mais localizados logo abaixo do feixe de fibras longas. E aqui no caso eu coloquei esse adesivo aqui para representar, né? Então aqui eu tenho um feixe de fibra curta, né? Que ele vai se inserir desde o colo da mandíbula até o disco, que é essa estrutura amarelinha que está aqui sobre o côndilo da mandíbula. Olha aqui, notem esse amarelo. Então, o feixe de fibras profundos, eles vão promover a formação de 2 compartimentos da articulação temporomandibular. E nesse caso, esses compartimentos vão receber o mesmo nome da face do disco. Ou seja, então, se esse daqui é um feixe de fibras profundos na região inferior, ele vai fazer a promoção do compartimento mandíbulo-discal, porque é a face inferior do disco. Já no caso aqui desse, eu vou remover aqui, esse aqui seria o feixe de fibras profundos, né? Forma o compartimento mandíbulo-discal. Removi. Aí agora aqui tem esse outro, ó, que ele vai se inserir. Esse aqui ainda faz parte, é o mesmo nome. É só para que vocês compreendam como é que ele vai estar posicionado. Então, ele vai se inserir no osso temporal e no disco, e por isso que ele vai limitar e vai proporcionar a criação do espaço, do compartimento temporodiscal, que é exatamente, eu vou remover aqui só para vocês perceberem, que seria a área de comunicação entre a cavidade glenoide, que é isso aqui demarcado em vermelho, e o disco articular, ok? Então, pessoal, como eu tenho falado para vocês, a articulação temporomandibular, ela recebe a classificação de uma articulação sinovial biaxial complexa. Sinovial porque ela é dotada da membrana sinovial, que produz líquido sinovial, e por isso ela é uma articulação de ampla mobilidade. Biaxial porque ela permite a movimentação da mandíbula em diversos sentidos. No caso aqui, ela movimenta a mandíbula de superior para inferior. Nesse caso aqui, seria uma movimentação no sentido vertical, de baixo para cima. E também permite a movimentação da mandíbula no sentido antero-posterior, que aqui no caso, ela desloca o côndilo de posterior para anterior, fazendo um movimento de protrusão. E ainda permite a movimentação da mandíbula, permitindo o movimento de lateralidade, que seria esse movimento aqui, ó, de lateralidade, no qual os dentes se deslocam de medial para vestibular. Notem lá, ó. E é considerada complexa devido à presença de 3 estruturas envolvidas nessa articulação, que seria o osso temporal, o osso mandibular, no caso do osso temporal, especificamente a cavidade glenoide, que é essa estrutura pintada em vermelhinho, essa cavidadezinha aqui, ó, cavidade glenoide. A superfície do côndilo, no caso aqui, que também está pintado em vermelhinho. Mas notem que aí em cima tem uma estruturazinha amarelinha, que é o disco articular. Então, ela é considerada complexa porque tem o envolvimento de 3 estruturas nessa articulação. Que seria a terceira estrutura, é o disco que interpõe o côndilo da mandíbula e a cavidade glenoide. Com a finalidade de fixar o disco e ainda assim permitir a sua mobilidade necessária para os movimentos da articulação temporomandibular, existe na região posterior ao disco, que é essa estrutura aqui amarelinha, os tecidos retrodiscais, que é isso aqui. E limitando os tecidos retrodiscais na região superior, eu tenho a lâmina retrodiscal superior e a lâmina retrodiscal inferior. A função das lâminas retrodiscais é permitir
a movimentação desse disco e ainda está deslocando o tecido retrodiscal, que é esse amarelinho, que é responsável pela manobra shunt, no movimento de abertura e fechamento da boca. Numa articulação temporomandibular saudável, essa movimentação do disco e a manobra shunt tem que acontecer automaticamente, né, de maneira fluida. Sempre no movimento de abertura vai acontecer o movimento de rotação do côndilo anterior da cavidade glenoide, e em seguida vai acontecer o movimento de translação, e o disco vai sempre acompanhar o côndilo da mandíbula em direção à eminência articular, o tubérculo da raiz, que é aquele pontinho ali azul, mais azul aí, pintadinho aí. E no retorno, tudo vai voltar para o seu lugar de maneira ideal. Então, essa é a fisiologia da articulação temporomandibular, e eu vou estar mostrando para vocês aqui situações patológicas que podem acontecer em todas as estruturas, que vai alterar todo esse processo. No caso da luxação mandibular, todas as estruturas vão atravessar o tubérculo da raiz, e no caso aqui, o côndilo vai sair do interior da cavidade glenoide. Então, vou colocar aqui o disco, né? As estruturas que você já conhece, ele vai se deslocar para a região anterior, e aí, nesse caso, a mandíbula vai cair. Opa, aqui para mim é complicado segurar e mostrar ao mesmo tempo. Ela vai cair, vai ficar deslocada. Então, para retornar essa mandíbula para o interior da cavidade articular, aí vai ter que ter a intervenção do profissional, que vai reposicionar essa mandíbula lá no local. E aí, eu já expliquei para vocês como é que isso é feito, para reposicionar. Então, nessa situação aqui, aconteceu a luxação mandibular, que é o deslocamento do côndilo para a região mais anterior ao tubérculo da raiz. Ok? Já uma outra situação que acontece muito também, uma disfunção da articulação temporomandibular, é a luxação anterior do disco, que nós já sabemos que o disco ele tem que acompanhar o côndilo em todo o movimento de abertura e fechamento da boca, né? No caso da luxação anterior do disco, o disco, ao invés de acompanhar o movimento, ele se desloca de sobre o côndilo da mandíbula para a região mais anterior. Então, no movimento de abertura da boca, vai acontecer algum estalo, quando o disco vai se deslocar para a região mais anterior ao côndilo. Ele não vai, ao invés de ficar sobre o côndilo, ele vai estar deslocado para anterior. Notem aqui, ó, deslocado para anterior. Olha aqui, ele fica deslocado para anterior, e é por isso que gera os estalos. Olha lá, ó. Quando abre a boca, ele está deslocado para anterior. Então, nesse caso, o nome da patologia é denominado luxação anterior do disco. Só que a luxação anterior do disco, ela existe de duas maneiras. Existe a com redução e sem redução. Como que eu faço para diferenciar a luxação anterior do disco com redução? No caso, quando é com redução, no movimento de abertura da boca, o côndilo vai fazer a rotação no interior da cavidade glenoide. Nesse movimento de rotação e translação, o disco se desloca para anterior. No entanto, quando o paciente vai fechar a boca, ele consegue voltar para o lugar, né? Voltou lá para o lugar. Nesse caso aqui, foi uma luxação anterior do disco com redução, porque no movimento de abertura da boca, o disco se desloca para a região anterior do côndilo. No entanto, quando o paciente fecha a boca, ele volta para o local. Quando é sem redução, o paciente vai abrir e fechar a boca por diversas vezes, e ainda assim, ó, abre e fecha, e ainda assim o disco fica deslocado, olha aqui o disco, para a região anterior ao côndilo, ok? As diferenças são essas. Com redução, ele consegue voltar novamente por si só para o interior da cavidade glenoide, e no caso, quando é sem redução, ele fica sempre deslocado para a região anterior. Vai haver um pressionamento dos tecidos retrodiscais. Olha lá, ó, quando ele se desloca para anterior, vai haver pressão contínua dos tecidos retrodiscais, desenvolvimento de abertura e fechamento da boca, porque o disco vai perder mais ou menos a sua função, porque ao invés de ele estar posicionado entre o côndilo e a cavidade glenoide, quem estaria ali o tempo inteiro posicionado são os tecidos retrodiscais, a lâmina retrodiscal superior e inferior. Então, pessoal, tendo ocorrido a luxação anterior do disco sem redução,
Com os contínuos movimentos de abertura e fechamento da boca, sem a interposição do disco entre a superfície articular mandibular e superfície articular temporal, vai acabar havendo desgaste de todas as estruturas. Lembrando ainda que embora tenha o disco esteja lá deslocado para o anterior, imagine que o disco está deslocado para o anterior, né? O movimento de abertura e fechamento da boca lá contínuo, né? Apenas entre cartilagem articular mandibular e cartilagem articular temporal, vai acabar acontecendo o desgaste dessas estruturas. E se houver o desgaste dessas estruturas, vai acabar acontecendo o contato entre osso mandibular e osso temporal na cavidade glenoide. Então, esse desgaste vai ter, o paciente geralmente ele relata a sensação de areia na articulação temporomandibular. E essa sensação de areia, ela nada mais, nada menos que representa o desgaste das superfícies ósseas. Então, se isso ficar acontecendo por um tempo longo e contínuo, vai poder acontecer um pouco mais à frente a anquilose da articulação temporomandibular, que é o processo de ossificação entre o côndilo da mandíbula e a cavidade glenoide, limitando a movimentação. Então, nesse caso aí, para fazer a solução, é somente através de cirurgia e a reconstrução da articulação temporomandibular, eliminando esse contato osso-osso.